No dia de ontem, Rita Matias esteve em direto no canal News Now a debater com o eurodeputado do Partido Socialista, Bruno Gonçalves. Falava-se do aborto e a discussão ficou um bocadinho mais intensa porque a posição de um é diametralmente oposta à posição do outro e o Bruno Gonçalves não gostou de ser apelidado de abortista, que aliás acaba por se verificar nas redes sociais e naquilo que é a sua prática política. Mas enfim, nem vou entrar já em grandes detalhes, vamos ver este excerto do debate que eu considero que vale a pena ser visto e fazer uns breves comentários, até porque o Bruno Gonçalves está a dizer neste excerto em específico que é patriota, mas está no partido que destruiu o país. A mim parece-me inconcebível que algum patriota português possa ser militante ou quadro ou deputado do Partido Socialista. E, portanto, vamos assistir a este excerto do debate e fazer uns breves comentários. Patriotismo é levar crianças para o concretamente de Marco. Olha, deixa-me dizer uma coisa, fica-lhe muito mal. É um filho de um deputado. Lamento que a comunicação social não tenha passado tudo. Era seu mãe, não é meu filho, mas estou... Quis fazer um número político com uma criança. Isso é que é patriotismo. Sabe porque é que o Bruno tem essas lentes socialistas de manipulação? Acha que as crianças podem ser utilizadas para não é isso, foi isso que fez. Não foi. Sabe uma coisa, o Bruno não é mãe, mas nem sempre as mães com 2 meses, com um bebê de 2 meses conseguem... Espero vir a ser e acho que então também não sabe o que é. Fica-lhe muito... Porquê é que o Bruno Gonçalves está a rir sobre o Bruno Gonçalves não poder ser mãe? Não é o Bruno Gonçalves que acredita, e o Partido Socialista, e a esquerda, e a extrema-esquerda, que acreditam que as pessoas são aquilo com que se identificam? O Bruno Gonçalves podia ser mãe. Porquê é que se está a rir? Não consigo perceber, na verdade. Esta risota do Bruno Gonçalves foi aqui um bocadinho complicada e antagónica à sua ideologia, não é? Às coisas que defende. A Rita disse, bom, o Bruno Gonçalves não é mãe. E ele ri-se e diz, não, mãe não sou. Qual é que é a piada? Não estou a perceber. Não defende que as pessoas são aquilo com que se identificam. Se calhar o Bruno Gonçalves podia ser mãe. Podia engravidar, já pensou? Já fez algum teste de gravidez o Bruno Gonçalves? Só para verificar, não vá o Bruno Gonçalves estar grávida. Se calhar devia pensar nisso. Faça um teste de gravidez, Bruno Gonçalves. Pode estar grávida. Quem sabe, não é? Enfim. Muito mal estar a falar sobre decisões reprodutivas de uma mulher. O Bruno passa a vida a dizer que as mulheres têm direito de fazer as suas decisões, nem sabe sequer se tem capacidade de o ter. Portanto, acho que tem que ter mais cuidado quando fala de uma mulher. Não tem ser a mãe. Agora, deixa-me dizer, eu sabia que o Bruno ia falar deste tema das crianças, mas eu percebo que quem é profundamente perverso na relação com as crianças, quem acha que as crianças são uma tábua rasa para ser manipuladas ideologicamente, não consegue ver de outra forma. Aquilo que aconteceu na Assembleia da República foi uma mãe com uma criança de 2 meses que me pediu, porque precisava de um tempo, como as mães às vezes precisam, pediu se eu podia entregar o filho ao seu marido. O marido é o deputado Daniel Teixeira, o deputado do Chega, e tenho pena que não o tenham filmado a ele, porque o momento é dele, o filho é dele, o mérito é dele, e acho que ele é que gostava de ter o filho nos braços naquela hora. Por acaso fez o número de juntar aquilo à discussão do aborto da semana anterior. Foi por acaso. Não, por acaso foi tudo por acaso. Por acaso foi coincidência. Fala verdade, é mais fácil dizer. É mais fácil, Rita, é mais fácil. Ao contrário do Bruno, eu prezo a vida, valorizo muito. Eu valorizo muito a vida. Não valoriza nada. Não valoriza nada. Não valoriza, quer dizer, vamos chamar também as coisas pelos nomes. Estava o Bruno Gonçalves a pedir que a Rita falasse verdade. Bom, um homem que defende o aborto não pode valorizar a vida, não é? A vida é um direito consagrado constitucionalmente. Mas ao mesmo tempo o Bruno Gonçalves gostava de ter nessa mesma Constituição que consagra o direito à vida, o Bruno Gonçalves gostava de consagrar o direito ao aborto, como já se fez em França, aliás, e com o voto livre dado por Marine Le Pen ao Rassemblement Nacional. Eu também não tenho problemas nenhuns em dizê-lo. A Marine Le Pen deu voto livre, deu ao seu grupo parlamentar, disse votem como quiserem esta medida. Como sabem, há alguma disciplina parlamentar, obviamente que não tem que se concordar em tudo, mas há causas macro em que há disciplina de voto e Marine Le Pen deu liberdade de voto ao seu grupo parlamentar para colocar o aborto na Constituição. Eu gostava de saber como é que se consagra o direito à vida e o direito ao aborto na mesma Constituição. Mas estas pessoas acreditam que ser contra o aborto tem uma base religiosa, quando na verdade pode ter até uma base liberal. O Bruno Gonçalves diz, bom, mas as mulheres têm direito àquilo que fazem com o seu próprio corpo. O problema é que estamos a falar de um segundo corpo. E quando estamos a falar de um segundo corpo e da autonomia desse segundo corpo, deixa de ser um direito. É verdade. E, portanto, um liberal pode ser contra o aborto, ao contrário do que o Bruno Gonçalves e tantos outros que acreditam. Mas isso, ser contra o aborto é uma coisa religiosa. Quase como se, que é uma coisa que eu também acho muito interessante, quase como se
a Igreja Católica fosse anti-científica, que é uma coisa que eu acho espetacular. O que muitas pessoas não sabem é que muitos sacerdotes no passado, e aliás durante alturas negras da civilização ocidental, foram os únicos a promover a investigação científica. Aliás, há um livro muito interessante que eu até acho que tenho aqui, que vale a pena ser consultado. Cá está. Que vale a pena ser consultado, que é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E há muitas pessoas que acreditam... Este livro é uma tradução em português da Amazon, vocês devem encontrá-lo em inglês. Eu tenho as duas versões, na verdade, mas enfim. Eu gostava que as pessoas lessem este livro, perdessem 2 horas a ler um livro de história e percebessem que muitos avanços científicos foram impulsionados pela Igreja Católica. Porque há muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica tem quase um ódio visceral ao conhecimento científico, quando isso não é verdade, não se comprova historicamente e é puramente falso e estúpido, diga-se de passagem. Mas há um conjunto de pessoas, nomeadamente o Bruno Gonçalves, que, enfim... Valoriza a vida das mães, valoriza a vida das crianças, valoriza a vida dos portugueses, valoriza a maternidade, não tenho dúvidas. Não sei, eu adorei este momento, porque a Rita passou de atacar as feministas para utilizar a vitimização do género. Do género, não, do sexo, vitimização do género, para logo a seguir, não é acreditar, é ciência. Não é ciência. Na ciência também não tem grande problema. As ciências sociais, sinceramente, sabem muito pouco de biologia. E depois fazem uma outra coisa, que é, a Rita podia ter falado de verdade e podia ter dito como se percebeu que aquilo é uma instrumentalização para um ato político sobre o movimento pró-vida que a Rita defende e tem a sua legitimidade. Não o quis fazer, quis esconder-se. E, portanto, ataca as feministas, mas vitimiza sobre o sexo ou sobre o género. Não era para ser, mas utiliza uma criança para um show político, mas depois vitimiza-se com os argumentos. Eu sabia que os progressistas como o Bruno odiavam bebés no ventre da sua mãe. Já percebi que afinal é generalizado. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isto que é verdade. Não tenho mesmo vergonha daquilo que está a dizer. Tenho o Bruno de ser um abortista e de propagar mentiras sobre o tema do aborto. A Rita deixou claro que não defende o direito às pessoas a decidirem sobre o seu próprio corpo. Aliás, disse-o com desdém na sua última intervenção. Eu defendo o direito às mulheres a defenderem o seu próprio corpo. As mulheres podem decidir o que quiserem sobre o próprio corpo, mas quando se fala de um bebé estamos a falar de um segundo corpo. Esse é que é o ponto. Portanto, se há um segundo corpo, as mulheres decidem sobre o seu, não decidem sobre o segundo corpo, não é? Até pela lógica da autonomia liberal, que é um princípio fundamentalmente liberal também, que também se pode falar sobre esse assunto, mas o indivíduo é autónomo e é soberano sobre o seu próprio corpo. Bom, se há 2 indivíduos, o primeiro não pode ser soberano sobre o corpo do segundo. Como veem, não é preciso incluir a Igreja Católica, não é preciso incluir o catolicismo para ser contra o aborto. É fácil, quer dizer, há 2 indivíduos. Se há 2 indivíduos e vocês partem desse princípio que é científico, diga-se de passagem, vocês não podem ser a favor do aborto e serem a favor da autonomia e da soberania dos corpos, não é? Se a mulher é soberana sobre o seu próprio corpo, não pode ser soberana sobre o corpo de um terceiro. Acabou. É tão simples como isto. Mas enfim, um membro do Partido Socialista que diz que é patriota, que não gosta de manipulação de crianças e que ainda por cima acredita que o género é um conceito científico, quer dizer, tem aqui todos os ingredientes para uma salada miserável. Quer dizer, é inacreditável. Um membro do Partido Socialista que é patriota e que acha que manipular crianças é errado, meu querido, está no partido errado e está na hora de acordar para a vida. Eu compreendo que o salário de eurodeputado não o permita fazer essa cisão com o Partido Socialista, mas se calhar está na hora de acordar. Não pode ser militante de um partido que destruiu o país e dizer-se patriota. Não pode ser militante ou membro ou eurodeputado de um partido que avançou com a ideologia de género nas escolas e afinal manipular crianças é errado. Partindo do pressuposto que era esse o caso, quer dizer, a Rita entrar no Parlamento português com uma criança que ainda por cima é filho de um deputado, dizer-se que é algo que se faz a favor de uma agenda pró-vida, bom, quer dizer, eu não consigo perceber como é que a existência de uma criança é por si só algo que se possa utilizar como bandeira pró-vida. Quer dizer, talvez sejam os vossos pesos na consciência a falar um bocadinho sobre esse assunto. A criança não abriu a boca, a Rita não abriu a boca sobre essa criança, o pai da criança também não abriu a boca sobre o assunto, e chegamos ao fim e apercebemos-nos que, e dizia o deputado, bom, mas a Rita pôs fotos nas redes sociais, ou o que é que foi? Eu vi esse momento ao vivo na televisão e o que eu vi foi 10 minutos depois estar em meios de comunicação tradicionais a fazerem notícia disso.
Portanto, não foi a Rita, foram os meios de comunicação tradicionais, nomeadamente começou no Notícias ao Minuto, que acho que se adiantou a todos os meios de comunicação tradicionais e depois um copia e cola no outro, como fazem os meios de comunicação tradicionais todos os dias e em todos os temas. E, portanto, não sei, eu fico chocado. Patriotas do Partido Socialista parece ser, sei lá, jogadores de futebol que jogam descalços ou, não sei, alguma coisa do género. Ou jogar-se basquetebol sem cestos ou futebol sem balizas. Não sei, é um bocadinho, é uma coisa que parece impossível de acontecer ao mesmo tempo. Mas, enfim, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Foi a discussão que tivemos no dia de ontem, que eu acho que é um tema que merece ser discutido e sobre o qual tem que se falar publicamente, sem dúvida nenhuma, e cada vez menos ser um dogma, até porque o anúncio do Miguel Milhão ser um dogma, ser digno de críticas, de processos, de avançar contra os direitos das mulheres, porque esta direita reacionária são todos de base religiosa, não? Muito pelo contrário, eu conheço ateus que são contra o aborto e nem por isso é contraditório. Eu conheço liberais contra o aborto e esses liberais são contra o aborto precisamente pela lógica da autonomia do indivíduo, porque são dois indivíduos. É tão simples como isso. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos pedir só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.